Meus irmãos, a paz que excede a todo entendimento seja sobre a vida de cada um de vocês, sobre a sua casa, sobre a sua família, sonhos e projetos que você tem depositado na presença daquele que nunca falha. Amém? Eu quero louvar a Deus pela oportunidade, o privilégio de estar novamente nessa casa, que é a minha casa já 11 anos. 11 anos. Eu louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Pastor Simval, Júlio de Souza, meu pastor. Toda vez que eu vou chamar ele no WhatsApp, eu digo assim: meu pastor, meu presidente e meu amigo. Pastora Rosália Sante, minha pastora. Duquesa de Buckingham, minha amiga. Talvez alguém que esteja visitando hoje disse: mas para que isso? Para que tanta, né? Amigos é assim, irmãos. E eu sempre tratei ela como Duquesa de Buckingham, né? Pastores, muito obrigado. Obrigado pela amizade de vocês. Obrigado pelo cuidado de vocês. Que mesmo estando longe, vocês nunca deixaram de nos pastorear. Muito obrigado. Obrigado a todos os amigos que eu tenho aqui, irmãos. E eu tenho muito, viu? Eu costumo dizer que as pessoas, quando chegarem na igreja, ao invés de procurar irmão do louvor, né, Ciro? Em vez de procurar os pastores para ser amigos, seja amigo de dois tipos de gente na igreja quando você chegar. Diga para mim assim: qual? As irmãs da intercessão e as irmãs da cozinha, irmão. Nunca vai faltar um bolinho para você e nem oração, né, Cida? Diga glória. Então, eu tenho muitos amigos aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado pela... Quantas vezes nós recebemos mensagem tão distante. A todos os pastores, irmãos, amigos, obreiros que estão aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, hoje eu tenho a oportunidade. Hoje a escola teológica de Gamaliel está pouco hoje, né? Eu fico preocupado de pregar diante desses homens, que são homens de Deus e referência na minha vida. Deixa eu só te dizer algo. Eu vou ministrar dentro do tempo. Às vezes as pessoas não entendem os propósitos de Deus nas nossas vidas. Essa foi a segunda vez que eu saí da nossa nação e deixamos tudo aqui para começar novamente do zero em uma outra nação. De uma língua diferente, de um povo diferente. Às vezes as pessoas pensam que a gente vai para lá para ficar tirando foto na Torre Eiffel. Dá para tirar, né, irmão? Porque hoje você não precisa mais revelar foto, né? Os retratos, né, pastor? Mas não é só isso, não. É uma vida muito dura, porque nós vamos como imigrantes para aquele lugar. E aí as pessoas um dia, logo quando eu cheguei, uma pessoa por um acaso me abordou e falou assim: mas rapaz, você já foi, voltou, já voltou, e foi e voltou de novo. É porque as pessoas não entendem os propósitos de Deus nas nossas vidas. Escute só. Durante 14 anos eu trabalhei como agente de viagem. Eu fui gerente, eu fui supervisor de grandes agências de turismo em Brasília. E eu deixei 14 anos de profissão para viver da obra de Deus. Eu vou te aprofundar mais um pouco para que você entenda. Eu deixei o meu salário, eu deixei o meu cargo. A última vez que eu fui na praia com a minha família foi no Dia das Mães, em maio de 2013, que eu presenteei minha esposa com o Dia das Mães na praia. Nós passamos 3 dias em Maceió e 5 dias em Maragogi, no hotel Praia Dourada, de frente à praia. E eu deixei tudo isso porque arde dentro do meu coração, irmãos. Não é ficar rico com o evangelho. Eu queria que o pastor Simval, que essa obra me sustentasse. Mas a maior recompensa que eu teria, pastor Elismar, o pastor Josimar, é quase a mesma coisa, né? O que eu mais queria era que a alma se rendesse à presença do Senhor. Porque para um pregador, desculpa, eu não sei como alguns pensam, mas para um pregador o momento melhor não é no final do culto, quando ele recebe a oferta. É quando ele lança a palavra do evangelho no coração das pessoas e a alma se rende ao Salvador da vida. Não tem preço maior do que esse, não tem oferta maior do que essa. E isso ardia em meu coração. Então, quando você vê uma coisa dessa, eu quero te dizer algo. Não julgue as pessoas por isso. Eu não deveria nem estar me explicando aqui, não é explicação, é só para que você entenda. Eu tive que sair daqui porque as coisas estavam tão difíceis, porque quando você deixa tudo isso para viver do evangelho,
E quando as coisas começam a estreitar, as coisas começam a ficar difíceis, você dobra o teu joelho, chora e fala assim: Senhor, eu não deixei para viver uma outra vida se não for para o Senhor. Mas aí a gente entende todas as coisas. Nós estávamos agora dessa última vez 2 anos e 8 meses vivendo naquele lugar. E dentro do meu tempo, segura aí relógio. Eu quando voltei em 2020, no início da pandemia, pastor Simval, que o senhor sabe muito bem disso porque o senhor acompanhou. Logo após a pandemia, eu fui, acho que no mês de julho, perdão, ainda estava em pandemia, os cultos eram com máscara, quem lembra desse tempo? E eu fui numa igreja pentecostal ali, irmão, pregar. Acho que foi em agosto, foi setembro do ano de 2020. E lá o povo não estava muito preocupado com distanciamento não, irmão. O povo estava de máscara, tinha crente em cima de crente. Eu falei: meu Deus, a polícia bater aqui, até o pregador vai preso. E nós pregamos aquele dia, eu não lembro qual foi a data, acho que foi agosto ou foi setembro de 2020. E eu ministrei, sentei assim ao lado. A pastora pegou o microfone e começou a despedir o povo na igreja. Almas se renderam ao Senhor aquele dia. E eu falei que quando eu estava vindo embora, eu falei que eu nunca mais, eu cheguei no aeroporto de Orly, bati meu pé em 2020, falei assim: eu nunca mais boto o pé nesse lugar, nem para visitar. Fui pregar nessa igreja, pastor Simval. Quando eu acabei de pregar, a pastora pegou o microfone e falou assim: assim te diz o Senhor, prepara o teu passaporte e a tua mala, porque para onde tu veio tu vai voltar, da onde tu veio tu vai voltar, porque a obra que eu tenho contigo lá ainda não acabou. Eu me rasguei por dentro, irmão, porque só Deus sabe o que nós passamos naquele lugar. E eu falei que para lá eu não ia voltar. Quase 3 anos depois está eu entrando no aeroporto, está eu voltando no voo da TAP, voltando para aquele lugar, e viver lá 2 anos e 8 meses. E eu entendi o porquê que Deus nos levou para lá. Durante todo esse tempo lá, 25 almas foram alcançadas por Jesus através de nós. Além disso, 27 pessoas foram batizadas nas águas batismais, porque nós discipulamos pessoas lá, usando inclusive a apostila do Oceano da Graça. Muito obrigado. Pessoas foram alcançadas pelo Senhor. Mulheres saíram da prostituição. Rapazes deixaram de usar droga. Fizemos 2 cerimônias de casamento com a permissão do nosso pastor. E Deus fez uma grande obra lá. Até que nós entendemos que o ciclo lá fechou. E agora o pastor Simval diz que se eu voltar de novo, ele vai puxar minha orelha. E nós voltamos para cá. Então escute só. Nem todo mundo tem coragem de deixar a sua vida para viver por obra. Nem todo mundo tem coragem de deixar a sua vida, irmão, para pregar o evangelho. E não é para ficar rico. É por amor a almas. Amém? Você está comigo? Diga glória. Eu posso pregar? Abra a tua Bíblia, por favor, em João capítulo de número 3. Eu vou começar bem devagar para quem não me conhece, porque senão o pessoal vai ficar assustado, viu? Eu falo alto. João capítulo 3, a partir do versículo de número 5. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é... Não fique admirado por te dizer: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho do que faz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do... Olhe para mim, por favor. Esse texto, um texto muito conhecido na Bíblia Sagrada, no Evangelho de João. Eu vou fazer uma introdução antes, para que eu chegue nesse texto e que você entenda o que Deus quer falar conosco aqui nessa manhã. O título diz que este Evangelho, o Evangelho, pertence a João, o discípulo a quem Jesus amava. Provavelmente foi escrito esse Evangelho entre o ano 70, no período ao qual foi Jerusalém destruído, ou no ano 100 depois de Cristo, quando foi dada a morte de João. João era filho de Zebedeu, judeu palestino e membro do ciclo apostólico, uma pessoa próxima a Jesus, uma pessoa muito íntima de Jesus. Diferente dos evangelhos sinóticos, João não tem nenhuma parábola, pastor Lúcio.
e ele apresenta Jesus como o Messias prometido e o Filho de Deus. E eu falei isso agora para dizer para você que dentro desse Evangelho de João, existem 7 declarações célebres de Jesus dizendo que eu sou. E quando eu olho para esse texto, essas 7 declarações de Jesus dizendo eu sou, eu tenho que voltar a Êxodo capítulo de número 3. Êxodo capítulo 3, a Bíblia diz que Moisés estava cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro, sacerdote de Midian. Ele está com as suas ovelhas e vai até o oeste do deserto, e quando chega lá, ele vai chegar à península do Sinai, e vai até um monte chamado Horebe, o monte de Deus. E o texto vai dizer que nesse monte ele vai ter uma visão impressionante, porque o texto vai dizer que quando ele olha para lá, ele vai ver um arbusto queimando, pastor Lúcio. Só que esse arbusto queimava, mas não se consumia. Aquilo chama a atenção de Moisés. Não é o fato do arbusto estar pegando fogo, que era normal no deserto por conta do calor. O que não era normal era o arbusto pegar fogo, mas esse fogo não consumia ele. Moisés olha para aquela situação e chega mais para perto do arbusto, mas quando ele chega lá perto, diz que uma voz sai de lá de dentro. E quando a voz sai, ele vai dizer: Moisés, Moisés. Moisés olha para aquilo, fica atônico, fica desesperado com o que está vendo e ouvindo. E ele vai dizer assim: Moisés, descalça a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é terra. Moisés está impressionado com tudo aquilo, um arbusto que pegava fogo, mas não se consumia. E uma voz, como uma voz gloriosa, saía de dentro dela. E aí Moisés vai ouvir Deus dizendo: Moisés, eu sou o Deus do teu pai. Eu sou o Deus do Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Eu sou. O texto diz que ele vai conversar com Moisés, vai dizer assim: Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo, eu ouvi a oração deles, o meu povo está sendo afligido aí na terra, e eu vou tirar o meu povo depois de 400 anos de escravidão. Deus quer tirar o povo de escravidão para tomar posse da terra qual Deus tinha prometido para eles. E Moisés, ele fala para Moisés que ele vai ter que ir diante de Faraó, diante do povo. Mas Moisés chega para Deus e diz assim: Deus, quando eu chegar diante do povo, eu vou dizer que o nome de quem? O nome de que Deus que eu vou dizer? Deus vai bradar e vai dizer assim: Moisés, eu sou o que sou. E você vai chegar para o povo de Israel e vai dizer que o eu sou está dizendo que vai tirar vocês da terra de escravidão. Eu vim nessa manhã dizer algo para alguém aqui e vou começar a pregar agora. Moisés teve experiências grandiosas no meio de um deserto para começar a sua vida ministerial. Nenhuma vida na presença de Deus começa sem experiências. Deus primeiro nos dá experiências para que a gente possa caminhar vivendo de glória em glória, de vitória em vitória. Pastor, mas eu estou passando tanta luta. Deus sabe do que aquele povo passou naquele deserto, mas antes disso, Deus te dá experiências para fazer você andar por caminhos que você nunca andou. Eu vim aqui de manhã dizer para alguém nessa igreja: Deus está te dando só experiência. O eu sou está contigo, porque aonde você for, Ele está com você. Moisés, eu sou o que sou, Moisés. E aí eu falo isso e volto para o Evangelho de João. Por quê? Porque aparece agora Jesus no Evangelho de João fazendo 7 declarações de quem ele era. Porque antes mesmo dele falar com Nicodemos, Nicodemos já sabia quem era Jesus, porque as maravilhas de Jesus já tinham chegado até Nicodemos. E aí o texto vai dizer, em João capítulo 6, versículo 35, que eu sou o pão da vida. João capítulo 8, versículo 12, eu sou a luz do mundo. João capítulo 10, versículo 9, eu sou a porta. João capítulo 10, versículo 11, eu sou o bom pastor. João versículo 11, versículo 25, eu sou a ressurreição e a vida. João 14, 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. João 15, 1, eu sou a videira verdadeira. Olha para mim. Jesus está declarando no Evangelho de João aquilo que ele ouviu lá que Deus falou com Moisés no Antigo Testamento. Eu sou o que sou.
A tradução não pode ser traduzida na verdade, né, pastor Lúcio? Porque aqui é um tetagrama hebraico, que é YHWH, que é impronunciável, só tem consoante. Mas Deus está dizendo assim: eu sou Javé, eu sou o Senhor. Aí Jesus está dizendo no Evangelho de João: eu sou o Deus que falou com Moisés. Eu sou o Deus que se revelou a esse, porque o Evangelho de João diz que Ele e o Pai são somente um. E aí Ele está dizendo: eu sou o Senhor. Jesus vai marcar um encontro com Nicodemos no capítulo de número 3. E Ele vai mostrar para Nicodemos quem Ele era. O eu. Diferente do encontro que Moisés teve com Deus naquela sarça no deserto do Sinai, Jesus agora vai ter um encontro com Nicodemos no capítulo 3. A verdade é que Nicodemos vai ter um encontro com Jesus. Ei, irmão, quando eu estava chegando aqui, eu recebi uma mensagem e uma pessoa falou assim: deixa Deus te usar e fala aquilo que Deus tem para falar. Não foi Jesus que procurou Nicodemos, foi Nicodemos que foi ter um encontro com Jesus. E ter um encontro com Jesus não é vir para uma igreja tão linda como essa, somente isso. O encontro com Jesus que nós temos aqui vai transformar a nossa vida aqui, a palavra que nós vamos ouvir, a presença que nós vamos sentir aqui, e isso tem que ser colocado em prática da porta para fora da igreja. O que Jesus queria fazer com Nicodemos era não só uma transformação externa, porque Nicodemos era um homem que era do alto clã do povo judaico. Nicodemos, ele estava dentro de um sinédrio, acompanhando tudo aquilo que era para ser mudado ou não. Nicodemos não precisava ser mudado exteriormente, Nicodemos precisava ter um encontro com Jesus aqui. E aí o texto vai dizer que Nicodemos vai até um encontro com Jesus. E quando Nicodemos encontra com Jesus, ele começa a ter um trocadilho, porque Nicodemos já tinha ouvido saber de quem era Jesus. Inclusive, quando ele encontra com Jesus, ele vai chamar Jesus de Rabi. Sabia que ele era mestre, sabia que ele era vindo de Deus, porque as obras de Jesus diziam quem ele era. Então, quando Nicodemos vai ter um encontro com Jesus, ele não quer saber da Torá, ele não quer saber da lei, ele quer saber o que aquele Rabi tem para oferecer para ele. Ele quer saber o que aquele homem tem para oferecer que mude ele de dentro para fora. Porque tudo aquilo que a gente tem ouvido falar dele, tudo aquilo que aonde ele passa, eu costumo dizer todas as vezes que eu prego, e talvez você vai ouvir eu dizendo de novo: aonde Jesus passa, alguma coisa acontece. Nicodemos vai ter um encontro com Jesus e começa um trocadilho de palavras. O interessante é que quando eles começam a conversar, Nicodemos reconhece quem é Jesus, a obra que Jesus está fazendo, os milagres que Jesus está operando. Mas aí Jesus vai dizer assim: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Meu Deus, você vai dizer para um homem que conhece a Torá, um homem que sabe, está dentro do sinédrio, acompanha tudo isso? E aí ele continua. Nicodemos perguntou: como pode eu nascer do ventre da minha mãe? Você sabe da história. O interessante nesse texto, irmãos, é que quando Jesus vai falar sobre novo nascimento, Jesus ele não está dizendo sobre... Quando nós vamos ministrar, nós falamos que esse novo nascimento, nascer da água e do Espírito, ele vai falar mais à frente. A gente muitas vezes liga esse nascer da água como o batismo das águas, ou então até mesmo o nascimento de uma criança que é envolto em água, quando a bolsa estoura. Ele não está falando do nascimento natural, e nem no nascimento de arrependimento do batismo que João Batista batizava. Ele não está falando disso. Quando ele diz isso, ele está fazendo provavelmente uma referência à profecia de Ezequiel capítulo 36. Abre para mim, por favor, Ezequiel 36, versículo 25 ao 27. Ezequiel capítulo de número 36, de 25 a 27.
Olha o que diz Ezequiel capítulo 36, versículo 25 a 27. Então aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos, e lhe darei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhe darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito, e farei com que ande nos meus estatutos, e guardem e observem os meus juízos. Quando Jesus está falando com Nicodemos, Ele está falando sobre esse novo nascimento que Ezequiel está dizendo. Eu quero tirar o coração incrédulo de pedra de vocês, e quero colocar um coração de carne. E além disso, eu vou dar um bônus para vocês. Eu vou colocar dentro de vocês um espírito. Quando ele tem esse encontro, ele não está entendendo o que Jesus está querendo dizer com ele. Mas o que Jesus quer é essa mudança de dentro para... O que Jesus quer é uma mudança de dentro para fora. Os nossos templos todos os domingos estão cheios, irmãos. Toda casa de alguém aqui tem uma Bíblia. Mas quantas vezes nós não aproveitamos o Deus que está aqui dentro, e não absorvemos dele aquilo que ele tem para nós. Esse final de semana eu fui trabalhar em São Paulo. Eu estava numa feira de turismo em São Paulo, lá no IMB, e tinha um jovem trabalhando conosco no stand, que foi contratado para vestir uma fantasia de capivara. Irmão, o bichinho estava suado, coitado. E ele se fantasiou, e aí de repente estava ele e uma moça da recepção que foi contratada pela empresa. Nós estávamos conversando, e aí ele falou assim que porque no final da feira todos os dias teve shows de cantores famosos. Aí ele perguntou se eu ia para o show. Eu falei: meu irmão, dá 8 horas da noite aqui, eu vou pegar um táxi, eu vou para o hotel. Aí ele falou assim: eu também não vou não, porque eu moro muito distante, chegar esse pessoal vai começar a beber. Eu falei: você bebe? Ele falou assim: eu bebo de vez em quando, mas eu tenho que parar com isso, porque eu tenho que voltar para a igreja. Aí eu olhei para ele e falei assim: não volte para a igreja. Ele assustou, olhou para mim. Eu falei: como é que é? Eu falei: não volte para a igreja. Ele: mas por que o senhor está dizendo para eu não voltar para a igreja? Eu falei assim: volte para o Deus da igreja, volte para o Cristo que habita e é o dono dela. Ele continuou não entendendo. Eu falei: eu não entendo. Eu falei: porque muitas vezes as pessoas vão atrás de um Deus que está lá dentro, e eles têm a oportunidade de viver a amplitude desse Deus glorioso, e muitas vezes não vivem, entram e saem da mesma forma, não tem mais experiências. Olhe para mim, por favor. Tem pessoas aqui que nunca mais tiveram experiências com Deus. Quantas pessoas não conseguem mais chorar na sua presença? Quantas pessoas não conseguem mais ter visões das coisas gloriosas que Deus não mudou, pastor. Deus não mudou, minha pastora. Ele continua sendo o mesmo Deus. Ele é o Deus que falou numa sarça, Ele é um Deus que fala no oceano da graça. Ele continua. Agora olhe para mim. Quantas pessoas não têm mais experiência com Deus? Será que nós somos obrigados, Ciro, a ter só experiência com Ele quando passamos por lutas extremas? Aí lembramos dele, pastor Lúcio. Aí o café com Deus enche, a oração de quinta-feira é cheia. Eu estava em Paris, um jovem chamado Vitor. Deus colocou um amor tão grande por aquele jovem. Não conhecia o Evangelho, entregou a sua vida para Jesus. Pensa num jovem, irmão, que o mundo machucou. O mundo pegou e amassou, como amassa um copo de plástico descartável. Mas é como se o próprio Deus pegasse o copo e soprasse, e o copo se fizesse novo. Um dia ele estava conversando comigo, ele olhou para mim, o olho dele encheu de lágrimas e falou assim: pastor,
Me conta pelo menos uma experiência que você já teve. Porque a gente está num lugar desse aqui, tão frio, e às vezes eu ouço vocês falarem de experiências que vocês tiveram. Como eu queria ter experiências que vocês tiveram. Me contam que nas vigílias, nos montes, nas orações, nos acampamentos, vocês viam coisas que a gente não vê. Eu olhei para ele e falei assim: Vitor, Deus continua sendo o mesmo. Deus ainda continua sendo o Deus da sarça. Deus ainda continua sendo o Deus de milagre. Deus ainda continua sendo o Deus de experiências. O que Nicodemos queria não era saber mais da lei, porque da lei ele sabia. O que Nicodemos queria era sentir algo que ele nunca sentiu. Não é o fato de estar aqui, é o fato de como nós vamos sair daqui. Não é fato de como eu cheguei aqui, é como eu vou chegar lá. O fato não é como terminou a semana, é como ela vai começar. Aí eu conversei com o Vitor, falei assim: Vitor, você quer ouvir pelo menos uma? Ele falou assim: eu quero. Falei assim: Vitor, um dia jovem como você, eu fui para um acampamento de casais. E eu fui para o acampamento de casais na cozinha cortar frango e lavar louça. Nós estávamos cortando frango, os jovens lá ajudando no almoço das irmãs. Falei para vocês, cola nas irmãs da cozinha. E nós estávamos fazendo o almoço e ajudando. E aí chegou no jantar de um dia, alguns pastores foram para lá, para dentro do refeitório, da cozinha, e começaram a conversar. E nós estamos lavando louça e eles conversando. E nós lavando louça e eles conversando. A conversa deles, pastor Lúcio, começou a arrupiar. Eu falei: meu Deus do céu, cada conversa. E aí de repente nós estávamos lá, olhou um para o outro e falou assim: rapaz, se ele chamar a gente para orar, imagina. De repente uma pastora chamada Cláudia, uma mulher de Deus, falou assim: irmãos, me deu uma vontade de orar. Vamos orar aqui agora? Jovens, para de lavar essas louças aqui, fecha essas portas e vamos todo mundo orar. Ô irmão, esses homens de Deus e mulheres de Deus começaram a orar. Eu tive uma experiência com Deus aquele dia que eu nunca mais me esqueci. Ninguém precisou me contar. A inteligência artificial não consegue fazer, porque ela pode até imitar, mas sentir, só quem sente somos nós. Nós estávamos orando, pastor Lúcio, e a porta fechada, e nós oramos, a intensidade da oração começou, e eu olhei para a porta e vi como se uma nuvem branca, muito branca, entrasse por dentro da cozinha, e tomasse a cozinha toda, e de repente era como se alguém pisasse, e aquela nuvem, as pegadas de alguém andando lá por dentro daquela cozinha. Nós começamos a orar e aquilo foi se tornando tão grande, a nuvem começou a encher. Todos nós fomos cheios da presença e da glória do Senhor. Olhe para mim antes de você glorificar. Deus não mudou, Ele é imutável, Ele continua o mesmo. Deus te trouxe aqui para te dizer: está na hora de você ter experiências eternas comigo, porque a tua vida vai mudar. Experiências, Ryan. O que Nicodemos quer mudar de vida. Nicodemos não quer viver mais nessa religiosidade. Nicodemos não quer só mais ir no sinédrio. Nicodemos não quer só mais visitar uma sinagoga. Ele quer mudar. O que te trouxe hoje aqui pela manhã? Eu vou te fazer uma pergunta, responda para você: o que te trouxe aqui hoje pela manhã? Deus, Ele abre portas, sim ou não? Deus fecha a porta, sim ou não? Se Ele quiser abrir porta para você sem experiências, Ele faz, sim ou não? Agora pergunte para quem Deus tem experiência: como foi passar por essa porta? O texto diz que Jesus está conversando com Nicodemos. Só que, Ryan, não tem como Jesus falar de novo nascimento. Não tem como Jesus falar, pastor Lúcio, de novo nascimento, ou nascer de novo, se Ele não trazer um evangelho, ou a mensagem da cruz para transformar de uma vez por toda a vida do homem.
Não adianta, irmão, eu não estou dizendo que nós temos que ser extremos. Tem gente que só quer bater, tem gente que só quer aliviar, mas o Evangelho é poder para transformação na vida de todo aquele que crê. Senhor, eu não posso entrar no ventre, eu não posso nascer de novo, mas você tem que nascer da água, você tem que nascer do Espírito, você precisa ter experiências espirituais comigo. O texto vai dizer, e quando Jesus diz isso, o versículo de número 14, ele está encerrando essa conversa, ou continuando a conversa com Moisés, com Nicodemos, e ele vai dizer assim no versículo 14: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida. O interessante é que Jesus, um pouco antes, ele não está falando com Nicodemos na primeira pessoa, ele está falando, não está falando na primeira pessoa, ele está falando na segunda pessoa, porque ele trata ele como vocês. Ele não está falando só com Nicodemos, ele está falando com todo mundo que faz parte do Sinédrio. E aí quando lê esse texto, que Jesus fala sobre esse texto, para que todo que nele crê tenha vida, Jesus está falando o que João falou em capítulo 1, a partir do versículo 9. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seus, e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de, olha o que ele está dizendo, dos quais não nasceram da vontade da carne, não nasceram da vontade do homem, não nasceram da vontade do varão, mas nasceram da vontade de um novo nascimento. E aí ele está dizendo, assim como Moisés foi levantado no deserto, é necessário que eu também seja levantado. Jesus agora vai pregar uma mensagem de salvação para Nicodemos, porque não adianta chegar aqui, irmão, e a gente cantar louvores lindos. Eu me emocionei com esse louvor. Não adianta a gente vir aqui, irmãos, e escutar uma palavra de oferta maravilhosa, que não te força, não te condena, e muito menos não te obriga a você ofertar. Você tem que fazer isso por amor que está aí dentro. Aí você sai daqui, recebe tudo isso, aí teu carro acaba o combustível no meio da semana, você precisa vir para o culto de novo para abastecer. E Jesus está dizendo assim, você precisa nascer de novo, para que esse combustível não acabe lá fora, para que o tanque cheio saia daqui e continue cheio lá. Quando Jesus está dizendo isso, nós temos que voltar para Números, capítulo de número 21, do versículo 5 ao versículo 9. Moisés é confrontado pelo povo, e não só Moisés, Deus também. Pastor Simval até falou algo aqui. O povo começa a murmurar contra Moisés e murmurar contra Deus. E o texto vai dizer que a murmuração é essa, que eles já estavam fartos e enjoados da comida que estava descendo do céu, pastor, e que estava faltando água no meio do deserto. O povo estava reclamando não só com Moisés, estava reclamando com Deus. Moisés vai falar com Deus. Deus agora vai mandar serpentes no meio do povo. Os murmuradores vão ser picados pelas serpentes, e muitos morreram, como diz a Bíblia. Aí o texto vai dizer que eles estão sendo picados, estão morrendo, o povo vê e reconhece o erro, Ábia. E vão chegar de novo a Moisés e assim, Moisés, nós pecamos contra você, mas pecamos também contra Deus. Moisés nos ajuda, o povo está morrendo. Moisés vai interceder novamente a Deus. Sabe o que eu acho interessante com essa passagem? É que o povo tinha que falar com Moisés, e Moisés falar com Deus. Deus responder Moisés, e Moisés trazer o recado para o povo. Ô irmão, depois que o véu se rasga, você pode dobrar o teu joelho no teu quarto, falar com o teu Deus que está em secreto, e o teu Deus vai te responder. Moisés, vamos resolver o assunto. Faz uma serpente de bronze, coloca numa haste,
E todas as vezes que alguém for picado e olhar para a serpente, ele vai ser curado. A coisa resolve, Raia. O povo continua murmurando. Pica, olha e é curado. 1200 anos depois, está o rei Ezequias. Ele assume o reinado de Judá. E o texto vai dizer que quando Ezequias assume o reinado, o que ele vai fazer? Tirar todos os postes ídolos que estavam lá. Vão quebrar todos os ídolos, vai limpar todo o templo. Por quê? Porque Deus não divide a sua glória com o Senhor ninguém. Eles voltam a adorar, mas nesse meio desses postes ídolos, quem é que estava lá? A serpente, Deus dá. E o povo agora estava trazendo aquilo como um amuleto, e vivia com aquilo ainda naqueles dias. E o texto vai dizer que ele quebra aquele amuleto. Aí agora vem Jesus falar para Nicodemos: Nicodemos, assim como a serpente foi levantada naquele deserto, é necessário que eu seja hasteado lá. O que Jesus está dizendo para Nicodemos, irmãos? Que aquele pecado que foi imputado lá daquele povo, que tinha como olhar para a serpente e ser curado, olhe para mim, Nicodemos, eu vou carregar todo o peso do pecado da humanidade em mim. Eu vou ser levantado como uma serpente naquela haste, e eu vou morrer por causa de muitos, para que todos aqueles que creem tenham acesso direto aos céus e à salvação. O que Jesus está dizendo com Nicodemos era: tudo isso que eu falei para você sobre o novo nascimento, precisa eu cumprir algo, Nicodemos, que você não pode cumprir. Eu preciso fazer algo que você não pode fazer. E aí olha o que diz a Bíblia, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Eu queria ter a cabeça do pastor Simval e do pastor Lúcio, mas não tenho. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olhe para mim. A proposta de Jesus para Nicodemos era essa: você vai ter um encontro comigo aqui hoje, Nicodemos. Você vai nascer da água e do Espírito, porque a experiência que eu vou ter com você aqui, sua vida jamais vai ser a mesma. Deus me mandou vir aqui nessa manhã falar para alguém. Olhe para mim, por favor. Deus me mandou vir falar com alguém aqui. Está na hora de você mergulhar nas águas do Espírito e ter experiências que há muito tempo você não tem. Eu vou repetir, porque Deus está mandando dizer, e eu vou dizer o que Deus está querendo dizer. Está na hora da gente parar de ter título, parar de ter tempo de igreja. Deus me mandou aqui dizer para nós nessa manhã: está na hora da gente voltar a ter experiências com Ele como jamais nós tivemos. Deus ainda batiza com o Espírito Santo, Deus ainda faz crentes falar em novas línguas, Deus ainda faz. Se coloca sobre os seus pés, por favor. Aí ele vai finalizar o texto em João capítulo 3, versículo 16. Isso aí para nós é glorioso, porque enquanto ele está falando com o judeu, o capítulo 3, versículo 16 está abrindo para mim e para você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não é mais por título, não é mais por frequentar um templo, é porque eu creio que Ele é o Filho de Deus, o Messias aguardado, aquele que foi mulado no Calvário, o seu sangue aspergido naquele madeiro, para nos dar vida, e vida em abundância. Ele ainda é um Deus que dá experiências. Talvez hoje Ele não precise aparecer numa sarça que queima ou que está com fogo, mas não se consome. Talvez hoje
Valdson, meu amigo, ele não precisa mais abrir mar para que eu e você passe. Talvez hoje ele não precisa mais fazer leão, calar a boca e jejuar para que você não seja devorado, porque um véu se rasgou de cima a baixo, e essa foi a maior experiência que ele pôde nos dar. Você tem acesso livre a ele. Está na hora de você voltar, como foi falado aqui, na hora da ministração do louvor. Está na hora da gente voltar ao primeiro amor. Está na hora olhe para mim, por favor. Está na hora da gente ter desejo de dobrar o nosso joelho e só chorar na presença dele. Experiências. Já fomos pregar em alguns lugares onde o louvor foi tomado, o guitarrista ficava pulando, tocando e glorificando a Deus e falando em outras línguas. Olhe para mim, tem muita gente na internet banalizando as coisas de Deus, mas nós aqui cremos nessa palavra que Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Experiências. O problema é que as únicas experiências que muitos de nós estamos vivendo nos dias de hoje, sabe qual é? É orar por uma porta de emprego e Deus passar. É orar pelo um concurso público e Deus passar. Você pode até passar em concurso público, irmão, se chegar sem Deus lá vai ser nada. Você só vai ser mais um que saiu o nome lá no diário oficial. Mas existem aquelas que quando vê seu nome no livro, eles levantam para o céu e dizem assim: a ti a honra, a ti a glória, alabandaravassia, alabandaravasso, minicanta, alabandas. Ele continua sendo Deus, o Espírito dele ainda está pairando sobre a igreja, ele continua sendo Deus e ainda é o Deus de experiências. Ele continua sendo Deus. O que você veio buscar aqui nessa manhã, pelo amor de Jesus? Se for só para cumprir mais um ritual religioso, volte semana que vem, porque uma hora ele pega você aqui. Porque tem gente que fala assim: ah, veio aqui, vai embora. Não vai embora não, fica aqui. O que você veio fazer aqui nessa manhã? Deus quer voltar você a ter experiências. Essas experiências vão te fortalecer. Olhe para mim. A experiência que Moisés teve com Deus naquele deserto fez ele passar aquele deserto em murmuração daquele povo. A experiência que Deus deu a Josué fez ele passar por aquele Jordão e passar do outro lado para tomar posse de uma terra a qual Deus tinha prometido. A experiência que Deus deu a Ezequiel, capítulo 37, meu Deus, que coisa gloriosa! Revelou coisas ocultas e profundas da parte de Deus. O encontro que Jesus teve com Nicodemos mudou de uma vez por todas a vida daquele homem. Ele muda vidas. Cadê os homens daqui? Faz só assim, o pastor falou as mulheres, cadê os homens? Não, irmão, tem pelo menos um glória igual o varão aqui. Cadê os homens? É dia 20, né? Não, é dia... Não, mas antes vai ter uma vigília. Dia 30. O irmão Messias me mandou uma mensagem hoje, falou: pastor, vai ter uma vigília dos homens. Cadê os homens? Cadê os homens? Eu quero fazer para você um convite especial. Dia 30 aqui na Vicente Pires vai ter uma reunião de homens, uma reunião de oração, uma vigília das 8 da noite às 23. Só isso, irmãos. Larga a Netflix, larga o Instagram, deixa os teus problemas para lá, chuta eles. Você, cadê as esposas? Estão aí? Diga glória. Cutuca o teu marido. Aqui a gente não tem isso não, filho, mas cutuca o teu marido aí. Fala assim: varão, o pastor Wesley está te convidando, juntamente com os pastores, os irmãos dos homens lá, o líder dos homens, para a gente estar sexta-feira, dia 30.
É sábado? Desculpa, sábado dia 30, das 8 da noite às 23. Eu quero nesse dia viver coisas extraordinárias. Se você quiser, vamos lá, procura a liderança dos homens aí. Mulheres, cutuca o teu marido e diz para procurar, amém? Existe alguém aqui nessa manhã que quer ter o privilégio de entregar a sua vida para Jesus? Existe alguém aqui nessa manhã que quer ter o privilégio de entregar a sua vida para Cristo e dizer assim: Senhor, a partir de hoje eu quero ser transformado por dentro e por fora. Eu quero viver experiências que jamais eu vivi ou que há muito tempo eu não vivo. Se tem aqui alguém hoje de manhã, porque a palavra do Senhor diz em Mateus capítulo 10 versículo 42: aquele que me confessar diante aos homens, eu, o Senhor, o confessarei diante do Pai que está no céu. Se existe alguém, faz assim, por favor, não tenha vergonha, nós queremos orar por você. Existe alguém que quer entregar sua vida a Cristo hoje, quer reconciliar com Jesus, voltar à casa do Senhor? Existe alguém? Coloque a mão sobre o teu coração, e aí o louvor vai entrar no 220, irmão. Coloque a mão sobre o teu coração. Pai, aqui estamos nós, ó Pai, a tua igreja, Senhor. Os nossos avós que eram crentes, os nossos pais, aqueles que foram crentes, viveram, Deus, experiências gloriosas na tua presença. Quando nós abrimos a tua palavra, Senhor, vimos, ó Pai, em Hebreus o relato dos heróis da fé, homens que viveram coisas surpreendentes, ó Deus. Quando abrimos, ó Pai querido, o livro Heróis da Fé, vemos, ó Pai, reformadores, homens cheios do Espírito Santo. Senhor Deus, o teu Espírito continua o mesmo, o Senhor não muda, o Senhor é imutável. Deus nos dá experiências, ó Deus, para que a gente possa continuar nessa caminhada, que é tão árdua, Senhor. O mundo tenta nos parar, o sistema tenta nos parar, as circunstâncias tentam nos bloquear, mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Senhor, dá-nos experiências eternas e celestiais contigo, meu Deus. Que homens e mulheres tenham visões, que jovens voltam a profetizar, sejam cheios do Espírito Santo, pregadores, apregoadores, anunciadores das boas novas. Que esse evangelho, Senhor, esteja em nós, e quando estiver em nós, alastraremos o mundo com o poder da tua palavra.